Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. E é nosso convidado desta última edição de 2025 do Igreja Açores, o professor Tomás Dentinho, economista, professor catedrático. Obrigada desde já por estar connosco. Na sua mensagem para este primeiro dia do ano, o Papa apela a uma paz desarmada e desarmante. A mensagem foi escrita há alguns meses. Desde então as guerras intensificam-se em diversas geografias do globo. Estamos aptos a colocar esta paz em prática? Pois eu acho que sim, porque toda a guerra acaba por resultar em paz. E muitas vezes nós constatamos através da história que muitas destas guerras talvez pudessem acabar antes, ou então nem se começar se por acaso os países, em vez de fazerem acordo com base no medo e na rivalidade, se fizessem acordos com base na confiança, no diálogo, na responsabilidade e, sobretudo, numa perspectiva de interação entre países e entre pessoas, e não provavelmente numa perspectiva de ganho territorial, de conquista de recursos, que acaba por ser um bocadinho limitador da paz e restritivo da paz. Professor Tomás Dentinho, o que é que podemos antever o que é que já podemos ainda em 2025 antever de 2026? Bem, esta perspectiva em relação à paz está em toda a gente, não é? Está nas pessoas que estão na frente de batalha, ucranianos e russos, está entre palestinianos e israelitas, estará certamente também no Mali em Moçambique, etc. E, portanto, o que acho possível prever é que haja, de facto, uma paz na Ucrânia, e para isso é necessário, de facto, que a Europa deixe de jogar o jogo do confronto e passe a jogar o jogo que sempre ganhou com sucesso. E, de facto, foi fazer o alargamento com paz e desenvolvimento. O muro de Berlim caiu sem guerra, e também é possível que o muro da Ucrânia e da Rússia caia sem guerra, mas para isso é preciso que nós, na Europa, não tenhamos medo da integração europeia e assumamos que, de facto, a Europa com a Ucrânia tem que mudar um bocadinho o acquis communautaire, que era a base com a negociação de qualquer integração, não é? Até agora. Mas é preciso ter essa coragem, porque qualquer coragem nessa linha acaba por salvar vidas no confronto da guerra. E o mesmo acontecerá em Gaza. Aí, se calhar, precisamos ter um bocadinho de sabedoria e de ciência sobre as formas como se fazem as fronteiras, mas, mais uma vez, o desenho da Europa pode ser muito semelhante ao desenho que se faz em Gaza, onde a integração económica, com a livre movimentação de capitais, de pessoas, de bens, etc., acaba por construir a paz, porque aumenta a interação entre os povos e respeitando a sua identidade, respeitando cada um dos locais, cada cidade, cada país, etc. Portanto, penso que é possível. Agora, como diz o Papa, e essa responsabilidade é também nossa, dos órgãos de comunicação social e nossa, que os ouvimos, porque passou a haver a globalização da comunicação, e assim a nossa interpretação, a nossa análise crítica, a nossa análise nem é crítica, a nossa análise com o coração aberto, não é? Como o Papa diz, com responsabilidade, em relação àquilo que nos querem impingir, é fundamental. E, por exemplo, lembro agora esta máxima que a comunicação social nos faz passar,
em que é preciso armar 5% do rendimento dos países para armamento, enfim, é preciso perceber que esse armamento é para ser destruído e que é muito melhor usar esse dinheiro para investir na integração entre os povos e entre as pessoas, não é? E no futuro, na inovação, e não é necessário gastar na indústria de armamento, não é? E, portanto, essa comunicação que nos vem da comunicação social, como que impor, e trazida pelos governos, pelos ministros, etc., numa perspectiva totalmente acrítica, não cumpre nem aquilo que o Papa nos diz, não respeita, não interpreta, nem interpreta o sentido de Portugal, não é? Porque Portugal sempre foi pela comunicação e por dar a volta às coisas. Quando havia a guerra aos 100 anos, nós fomos dar a volta à África. Quando havia a guerra aos 30 anos, nós também comportámos de forma diferente. Temos essa vantagem estratégica que é importante vocacionar, dar mais força, nomeadamente na base das lajes. É uma vergonha que, logo a seguir a termos reconhecido o Estado da Palestina, terem passado pela base das lajes aviões israelitas diretamente para combater os palestinianos. Isto é uma incoerência de vergonha, de minoridade, de falta de independência e de responsabilidade. Assim como discutir a base das lajes só para recebermos a renda das mortes causadas no nosso lado, parece-me pouco. É preciso dar uma vocação logística à base das lajes, enfim, e que em algumas guerras, como foi na Segunda Guerra Mundial, com responsabilidade, ou como foi um bocadinho no Yom Kippur, com responsabilidade das consequências que nós temos nos outros, e aí decidir abertamente, como Estado soberano que somos, e dizer não à invasão do Iraque, quando subservientemente dissemos que sim, e depois não controlámos o que foi feito passado 3 meses, não é? Portanto, quem tem recursos e vocação internacional, quem é independente, tem que saber o que é que deve fazer em termos internacionais, e nós, como povo, devemos saber interpretar e analisar aquilo que nos é dito na comunicação social e criticar. O Papa pede que nos abramos à paz, que acolhamo-la e reconheçamo-la em vez de a considerarmos distante e impossível. Antes de ser um objetivo, a paz é uma presença e um caminho. O Papa aqui apela ao nosso papel individual neste caminho pela paz. Pois, isso tem sido a mensagem da Igreja, em que, e muito bem, em que de facto a paz dentro da minha família, a paz com o vizinho, a paz com a comunidade, passa muito por uma atitude interior. O que eu acho que é relativamente novo na globalização em que estamos a viver é que essa consciência é também responsabilizante na decisão que tomamos e que o país toma face aos conflitos internacionais. Porque estamos numa globalização e às tantas é questão de enviar ou não enviar soldados, de ser o responsável ou não ser responsável pela desocupação do Iraque, ou ser responsável ou não ser responsável para haver mais não sei quantos mortos em Gaza. E esta nova escala da nossa responsabilidade é que também deve fazer parte. É claro que não é possível sem termos uma relação de paz com o coração. E aí também passa pela ciência, porque de facto a ciência que nós temos é uma ciência de guerra. Quem vemos na televisão são os militares e os cientistas políticos a comentar quem ganha, quem perde, avança, foge, etc. E de facto aparecem pouco comunicadores em que falem na reconstrução, falem na paz e também da aplicação social. Dá a impressão que essa distância é gravíssima, porque é um pecado de omissão, porque nós, de alguma forma, estamos a ver um filme de guerra, não é? Mas a atitude de coração também nos deve tornar próximos da solução que vamos adotar ou que vamos ajudar a adotar. Concretamente, na aceleração
da integração da Ucrânia e da Moldávia na Europa. Não penso que haja grandes dúvidas sobre isto, porque visitei a Ucrânia em maio de 2022 e depois de 2023 também. E o que as pessoas querem é ser livres, porque durante imenso tempo pertenceram ao Império Russo, não é? Portanto, aquilo que o que acontece lá aconteceu em Portugal, aconteceu em Espanha, e há essa identidade com os ucranianos e com os moldavos e com os russos, de alguma forma, também querem ser livres, que nos faz ter atitudes um bocadinho diferentes da confrontação, de achar que os russos são todos inimigos, ou que os outros tomar partido em guerras entre seres humanos, o que é um bocadinho estranho, sobretudo para quem está longe, não é? Portanto, a responsabilidade de quem está longe neste momento está em pensar um bocadinho diferente, pensar com o coração e com a razão e com a graça, e ao mesmo tempo saber onde é que podemos intervir. E nestas histórias que eu contei recentemente, dos aviões a passarem na base das Lajes, ou na integração da Ucrânia, ou na nossa presença, ou na confiança que nós temos com os palopes, que temos que reganhar com os palopes, que temos que pedir desculpa, porque, embora possa não haver pagamento, o que importa é que, de facto, nós ofendemos as pessoas durante séculos. E, portanto, não faz mal nenhum pedir desculpa, porque o pedir desculpa abre a possibilidade de cooperação, abre a possibilidade de interação única e dá-nos, então, a função que devemos ter no mundo, por exemplo, ajudando os moçambicanos lá no norte de Moçambique, onde o Daesh está a fazer das suas, não é? Ou ajudando a integração económica na África Ocidental, ali no Congo, e onde Cabinda e Angola têm uma presença grande. Portanto, é preciso, de alguma forma, pacificar, mas também perdoando o passado. Quer dizer, pedindo desculpa, enfim, sabendo que erramos, que poderia ter sido diferente, porque senão continuamos a errar, não é? Professor Tomás Dentinho, e porque o nosso tempo está a esgotar-se de uma forma breve, dentro de portas, o que é que podemos esperar dos Açores em 2026? Eu acho que há coisas muito boas, como seja o desenvolvimento do turismo, a evolução do turismo de cada ilha. Há ainda muito a fazer na cadeia de valor do leite, com novos queijos, novos produtos lácteos, etc., laticínios, e na carne, e também na pesca. É preciso, de facto, retomar a zona económica exclusiva para ser gerida com sustentabilidade e não ao sabor de decisões feitas em Bruxelas com as pressões da A e B, trocando gatos por lebres, etc. E também há muito que fazer em termos da gestão pública, não é? Quer dizer, acho que os Açores podiam ser um exemplo para Portugal, como já foram de alguma forma, como o Norte é em termos de saúde, como os Açores também é um pouco em termos de saúde, mas há que melhorar nessa linha da melhoria da gestão sustentável dos serviços de saúde, com inovação na gestão, e não provavelmente, já em termos de medicina parece que estamos ao nível nacional. E também na questão da dívida pública, que acho que neste momento é o ponto mais grave que temos para resolver, eventualmente dizendo a Bruxelas que a melhor forma de aplicar o dinheiro é ajudando-nos a pagar a dívida. E, portanto, eu acho que há problemas concretos para resolver, que não vale a pena empurrar com a barriga ou ter medo das novas eleições. É importante que cada governante, de facto, resolva os problemas do momento com a esperança de que isso vai resolver problemas do futuro, mesmo que seja necessário perder eleições, porque isso já se sabe que mais tarde ou mais cedo não estão no poder para sempre, não é? E, portanto, e depois acho que nós ainda não temos esse desafio, mas vamos tendo, que é o desafio grande de integrar os imigrantes, não é? Nós começamos a ter falta de mão de obra, e associado à mão de obra que vem de fora, não é? Temos que ter atitudes de integração das pessoas
passa pelo professor que tem uma atenção extra pelo aluno que não percebe bem o português, que passa pelos serviços de saúde, que aí acho que funciona bem, e passa pela atitude das comunidades na abertura a integrar quem nos vem de fora, tentando beneficiar com o que ele nos traz e também dar-nos aquilo que nós temos, que é de facto uma capacidade grande de hospitalidade. Agora, também temos na nossa história, e recentemente, atitudes de facto gravíssimas em relação a quem vem de fora, o que é contra a natura, não é? Cada um de nós é a integração entre pai e mãe, avós, etc. E, portanto, fomos inventados para nos integrarmos e não fomos inventados para nos excluirmos. E essa exacerbar populista, que às vezes alguns partidos ou olham para o lado ou levantam, porque naturalmente envolve um esforço, é uma coisa diferente, é um desafio. Acho que esse é um desafio importante que estamos a sentir em Lisboa de forma exacerbada, estamos a sentir nas grandes cidades também um bocadinho, mas há-se grandes sinais de produtividade, de aumento da produtividade, de aumento do bem-estar. Estou convencido, ainda não tenho isso provado, mas estou convencido que grande parte da dinâmica portuguesa, dos tais 2% de crescimento, é devida certamente aos imigrantes que temos e à capacidade deles têm de trabalhar ocupando funções que os portugueses não querem trabalhar. Não querem trabalhar, ainda bem, estão a evoluir para outros trabalhos. Enfim, e depois também é preciso criarmos condições para os mais novos que estão aí para lá para fora poderem vir. E muito isto que se passa a nível nacional, das pessoas terem que ir trabalhar para fora, também se passa a nível de Açores, que temos um modelo económico que tem que dar um bocadinho a volta de forma a que os jovens tenham bons empregos na região e não tenham que ir para fora. Só assim é que nós nos conseguimos desenvolver. Está perto, o desenvolvimento está a chegar. Não, estou com imensa esperança em que, de facto, este crescimento, como aconteceu na Irlanda, vai acontecer também em Portugal e nos Açores nos próximos anos, e é preciso queremos seguir essa via, que naturalmente é uma via de esforço e uma via também de abertura e uma via de inovação em termos de distribuição dos rendimentos que vêm daí. Professor Tomás Dentinho, muito obrigada pela sua participação neste último programa Igreja Açores de 2025. Um excelente 2026 para si, para os seus e para todos os nossos ouvintes. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado, bom ano. É também convidada deste último programa de 2025, Piedade Lalanda, socióloga e atual presidente do CESA, o Conselho Económico e Social dos Açores. Obrigada, antes de mais, por estar connosco. Como é que podemos comentar 2025 nos Açores? Obrigada por este convite e por esta oportunidade de fazer um balanço. Eu penso que para o CESA um ano muito importante. Foi o ano da instalação da nova equipa, desde logo, também toda a renovação da equipa de conselheiros, dos vários conselheiros, alguns que continuam e outros que foram indicados pelas várias entidades que fazem parte do Conselho. Portanto, como sabem, o Conselho é uma representação da sociedade civil organizada, que inclui também membros das autarquias, da universidade e também do governo regional. Portanto, todos estes 39 elementos iniciaram a sua atividade em março de 25 e desde então nós temos procurado, enquanto equipa de trabalho e em diálogo com os conselheiros, mostrar à sociedade açoriana de que tem ali neste Conselho uma voz para as suas preocupações. Portanto, a nossa missão é pronunciar-nos sobre aquilo que o Governo Regional decide em termos de planos de intervenção, em termos de diplomas estruturantes para a governação dos Açores, e portanto esta missão tem sido, penso eu, cumprida e de alguma forma temos colocado a voz dos conselheiros na sociedade açoriana. Para além disso, também foi um ano muito importante de acompanhamento intenso da concretização do PRR nos Açores, que já vem, obviamente, desde 2022, mas que neste ano, começando
o ano prévio da conclusão do financiamento, portanto, que se prevê, que está agendado para 31 de agosto do ano de 26, portanto, sem dúvida que o ano de 25 foi um ano muito intenso de análise, da discussão destas verbas e, sobretudo, também de alerta para a necessidade de acelerar e de intensificar e de fazer as escolhas certas para que nós não percamos nenhum destes fundos e possamos, com este investimento, realmente estruturalmente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos açorianos, das suas instituições, das empresas, de uma série de infraestruturas que estão dependentes deste financiamento. E, portanto, acho que o CESA também teve aqui um papel importante, através da sua comissão temporária de acompanhamento do PRR, de analisar com detalhe os documentos produzidos, os relatórios, e também fazer os devidos alertas para que haja realmente uma execução o mais completa possível das verbas disponíveis. Eu penso que resultou desta intensificação, em setembro deste ano, a criação de uma estrutura de missão por parte do Governo para exatamente intensificar a execução do PRR. Portanto, penso que o ano de 25 foi um ano bastante positivo para o Conselho Económico e Social dos Açores e esperamos que agora continuemos no próximo ano. Que recomendações tem dado o CESA ao Governo Regional? Essencialmente, penso que, como a própria designação do Conselho diz, o Conselho é económico e também social, e tem mais uma outra dimensão, que é a dimensão ambiental. E isso significa que estes 3 pilares são fundamentais no desenvolvimento da região. Não podemos apenas investir na dimensão económica e descurar a dimensão social, porque o desemprego, a pobreza, a falta de habitação, a dificuldade de acesso à saúde, a questão do baixo nível de escolaridade dos nossos jovens, o abandono escolar, o facto de nós termos indicadores não muito favoráveis às vezes no domínio até da pré-escolarização, que era algo que já tínhamos atingido o pleno e houve aqui um certo retrocesso. Portanto, há indicadores que nos preocupam, no âmbito da habitação, por exemplo, a sobrelotação das habitações que cresceu, a questão da própria opção pelo turismo, que tem um impacto no aumento das rendas, no valor das rendas e que torna quase inacessível para os casais jovens de acederem a uma habitação em regime de arrendamento. Portanto, há aqui uma dimensão social do desenvolvimento económico que o Conselho Económico tem alertado que não pode ser descurada, senão o crescimento económico poderá gerar mais desigualdade. E, por outro lado, também a questão ambiental. Nós estamos a fazer, nos últimos anos, uma opção pelo turismo, mas o nosso turismo de natureza é frágil, é vulnerável. Nós não podemos comprometer a nossa natureza para servir um turismo que depois possa morrer e deixar uma natureza degradada. E quando fala de degradação, temos a ver com o lixo, temos a ver com a poluição, temos a ver com a saturação dos locais de visita por parte dos turistas, com o equilíbrio entre os visitantes e os residentes, o diálogo entre estas duas populações, porque uma é transitória e a outra é residente. E, claro, isto depois também impacta numa dimensão que o Conselho Económico tem alertado, que é bastante preocupante para os Açores, que tem a ver com a perda de população e, nomeadamente, a baixa taxa de natalidade, o baixo índice de fecundidade e o aumento do envelhecimento generalizado. Portanto, nós estamos numa região que já foi uma região jovem e que agora é uma região bastante mais envelhecida, sobretudo em alguns concelhos dos Açores, e isso tem que preocupar os decisores políticos, porque não se pode fazer opções económicas que possam agravar essa desigualdade de desenvolvimento nas várias ilhas ou nos vários concelhos. E, portanto, estes alertas da dimensão social e da dimensão ambiental têm sido sempre integrados os pareceres por parte do Conselho Económico e Social. A taxa de risco de pobreza caiu nos Açores em quase 7%, 6,9%, entre 2023 e 2024. Estes dados são do INE. O que é que justifica estes números? Portanto, a taxa de risco de pobreza, como nós sabemos, é um cálculo baseado na dimensão monetária das pessoas, ou seja, no rendimento realmente que as pessoas têm. Há um limiar
de rendimento, que é considerado o limiar mínimo para a sobrevivência, e o que nós estamos a verificar é que há menos pessoas abaixo desse limiar. Portanto, há vários fatores que podem concorrer. Os que nós consideramos que serão os mais favoráveis é quando as pessoas têm acesso ao emprego e passam a ter um rendimento monetário por via do emprego, que é um rendimento mais sustentável e mais garantido. Porque, infelizmente, o que muitas vezes acontece é que este aumento de rendimento se faz por via das transferências sociais, por via de apoios, sejam bolsas, sejam apoios, por exemplo, do programa Novos Idosos, em que as pessoas têm cuidadores que são remunerados com base, aliás, no próprio TRR, seja o apoio do programa Nascer Mais, crianças que nascem têm direito a um valor monetário, sejam o reforço dos complementos de abono de família ou de pensão que existem na região, sejam outras formas de apoio, de transferências. Então, todas essas formas de transferências sociais vão, obviamente, reduzir o nível de pobreza de quem é beneficiado, mas não são sustentáveis, porque realmente a única forma, ou a melhor forma da sustentabilidade do combate à pobreza é por via do aumento do emprego, da redução das despesas, né, das famílias com a habitação, com a saúde, com a alimentação, etc., todas seja terem mais liquidez ao fim do mês e, obviamente, também isto tudo sustentado com pessoas mais qualificadas, uma previsão do futuro mais garantida. Portanto, a esse nível, há indicadores que contrariam esta redução da taxa de risco de pobreza. Como digo, ao nível da educação, ao nível da habitação e mesmo ao nível da saúde. Nós temos indicadores negativos em algumas patologias e até numa mortalidade precoce. Sabemos que a nossa região tem uma esperança média de vida 3 anos mais baixa do que a média nacional. E, portanto, há indicadores que ainda não estão corrigidos, vamos assim dizer, que não estão no nível que deveriam estar, para que nós possamos olhar para esta redução da taxa de risco de pobreza como um indicador sustentável e que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, na nossa região uma redução assim bastante significativa de cerca de 10% entre 2020, se não me engano, e 2021, mas depois voltou a... O que significa que a nossa região é muito vulnerável às crises económicas. Nós tivemos um aumento da pobreza na altura da crise do superprime, ou seja, 2008, 2014, tivemos com um aumento significativo na altura do desemprego e com a imigração muito significativa. Nós tivemos recentemente um aumento da taxa de risco de pobreza para a altura da pandemia e, portanto, por exemplo, qualquer redução do turismo, que neste momento é um grande pilar da nossa economia, pode comprometer também o emprego, pode comprometer outra vez esta baixa de risco de pobreza. Portanto, é importante ver se ela é sustentável e se no próximo ano conseguimos manter este nível ou até reduzir, como será certamente o objetivo, é reduzir para níveis, porque nós estamos ainda acima da média nacional e, portanto, temos que baixar ainda mais este indicador. Piedade Lalanda, uma última questão, porque o nosso tempo em rádio esgota-se rapidamente. O que é que gostaria, particularmente, que ficasse em 2025 e que não transitasse para 2026? Obviamente que esta questão da pobreza seria uma delas, né? Portanto, ou seja, que nós não víssemos outra vez retomar este indicador numa perspectiva ascendente, mas antes, pelo contrário, numa manutenção da sua descendência, da sua baixa, né? de importância e de valor, que significaria que as pessoas estariam melhor consigo. Também gostaria de ver que os níveis de violência doméstica não aumentassem, antes, pelo contrário, ou seja, ficasse em 2025 esta relação às vezes muito familiarizada
a prática da violência e da agressividade, e portanto tivéssemos uma sociedade mais justa, mais digna, e o respeito mútuo fosse realmente um valor importante. E isso é algo que tem que também fazer parte da educação das gerações mais novas, tem que fazer parte dos valores de cidadania. Portanto, tudo aquilo que prejudica a relação, a construção do sentido de comunidade, deveria ficar atrás, e nós deveríamos ter um ano mais com um pouco assim, numa certa utopia, mas um ano em que nós fôssemos mais solidários, tivéssemos mais espírito de comunidade, mais capacidade de nos entreajudarmos e pensarmos exatamente que os problemas que nos afetam não só são dos outros, mas também dependem da nossa participação e da nossa coparticipação na sua solução. Se nós não participarmos, não são os governos, não são os fundos europeus que vão resolver os nossos problemas, teremos que ser nós todos a participar nessa solução dos problemas. Piedade Lalanda, muito obrigada pela sua participação neste Igreja Açores, o último de 2025, um santo 2026 para si e para os seus e também para todos os nossos ouvintes. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada, bom ano para todos os ouvintes e bom ano para si também, Tatiana. E continuamos nos balanços de 2025, agora com o padre José Júlio Rocha, vigário episcopal para o clero diocesano. É o nosso convidado para nos ajudar a decifrar a Carta Apostólica do Papa Leão XIV, por ocasião dos 60 anos do Concílio Vaticano II e dos documentos Optatam Totius e Presbyterorum Ordinis. Uma fidelidade que gera futuro, é como se chama esta carta, que assenta em 29 pontos essenciais, com 5 temas: a fidelidade e serviço, fidelidade e fraternidade, fidelidade e sinodalidade, fidelidade e missão, fidelidade e futuro. Padre José Júlio Rocha, fidelidade sempre, não é? Sim, a fidelidade, podemos ver até pelos títulos que povoam a carta, é a tónica dominante. Portanto, o Papa entende aqui a fidelidade como dar continuidade ao amor. E esta fidelidade entendida nesta carta é sobretudo uma fidelidade cristocêntrica. O Papa põe a tónica em Jesus Cristo, que o sacerdote é Cristo que chama, é Cristo que é o modelo, e é em Cristo que o sacerdote se transforma de alguma forma, eu diria sacramentalmente. Portanto, o cristocentrismo, portanto, uma vocação fundamentada na voz de Jesus, no Jesus que chama, no Jesus que é companheiro de viagem, porque toda a vocação na Igreja, e de uma forma especial a vocação sacerdotal, nasce do encontro pessoal com Cristo, aquele que dá a vida, que dá à nossa vida um novo horizonte, um rumo decisivo. Portanto, não se trata apenas de uma voz interior, a vocação, alguma coisa que a gente ouve e que sente cá dentro, mas de um impulso espiritual, como o Papa diz. Um impulso espiritual. A vocação é um impulso, é uma força espiritual. E a vocação, isto não vem aqui muito bem retratado na carta do Papa, mas a vocação não é uma coisa interior. É uma coisa exterior. Alguém que nos chama de fora. É Jesus Cristo que nos chama a segui-lo. E, portanto, a vocação é uma resposta. É sempre uma resposta. E uma resposta de fidelidade. Aqui o Papa insiste muito na fidelidade, porque realmente percebemos que, hoje em dia, com a volatilidade dos acontecimentos e das realidades, com a facilidade com que se muda, com a facilidade com que se desiste, estamos na época da desistência, o Papa certamente apela à fidelidade. Enquanto seminaristas, nós, os sacerdotes, temos esse tempo todo para nos prepararmos para a fidelidade. E a fidelidade é ser padre com a mesma insistência, com a mesma paixão e com o mesmo amor nas horas difíceis e nas horas mais alegres da vida. Manter sempre o São João, nas suas cartas, ou nos discursos de Jesus no Evangelho de São João, fala muitas vezes de permanecer no amor. Amar é fácil, quer dizer, não se ama, o amor não é amor quando não é eterno. Pode haver paixões, pode haver gostos, mas o amor
para ser amor é um amor eterno, quando se quebram todas as barreiras e todos os filtros. E, portanto, a fidelidade, eu entendo esta fidelidade na perspectiva de São João, que é permanecer no amor, insistir, nunca desistir do amor, nunca desistir da oração, que o Papa insiste também aqui, e sobretudo nunca desistir da formação, de uma formação permanente que mantém o sacerdote constantemente atualizado. Esta carta surge exatamente nos 60 anos da promulgação de 2 documentos importantes do Concílio Vaticano II, que tinham a ver com a vida e a formação dos sacerdotes. A primeira, o Optatum Tossius, e a segunda, a Presbyterorum Ordinis, que foi uma delas, agora não me recordo bem, uma delas foi promulgada, acho que a Presbyterorum Ordinis foi promulgada mesmo no encerramento do Concílio, a 7 de dezembro de 1965, fez praticamente a data da promulgação desta carta, 8 de dezembro, a Festa da Senhora da Conceição, 50 anos da promulgação desses 2 documentos, que têm a ver com a vida dos sacerdotes. 60, peço desculpa, 60 anos, que têm a ver com a vida dos sacerdotes e que, numa perspectiva sinodal e conciliar, o Papa convida os sacerdotes a refontalizarem outra vez a sua vocação e a sua vida nestes 2 documentos. Desta carta e destes documentos, o que é que retira para a sua missão enquanto responsável e mais próximo do clero açoriano? O que é preciso retirar daqui? Puxa, são muitas coisas. A carta não traz nenhuma grande novidade, não vai dizer que os padres podem casar, nem que as mulheres podem chegar ao sacerdócio, e não era isso, evidentemente que não era isso que se esperava, muito menos nas circunstâncias em que nós estamos. A carta pretende ser uma reatualização das grandes mensagens destes 2 documentos conciliares, dos 2 decretos, e é uma atualização deles para recordar aos padres de hoje a sua verdadeira essência sacerdotal. Juntamente com a fidelidade, e como disse, aparecem outras palavras a seguir, eu destacava sobretudo 3. A missão, a sinodalidade e a fraternidade sacerdotal. Que são 3 grandes anseios do Papa, que o Papa Francisco também insistia muito, já que João Paulo II e Bento XVI também insistiam, e o Papa refere qualquer um desses 3 pontífices antecedentes a ele como grandes luminares para compreendermos o sacerdócio e o presbiterado. Mas ele insiste, sobretudo, na fraternidade sacerdotal. Para o Papa Leão XIV, a fraternidade sacerdotal é o princípio de tudo o que é ser um bom sacerdote. Dar testemunho. Para o Papa, para além da amizade natural e, digamos, paterna que o padre deve ter para com o povo, e aqui é uma coisa interessante, a liderança do padre tem a ver com a sinodalidade. A liderança do padre é uma liderança mais paternal e não de fazer muitas coisas, mas já vamos chegar lá. Quanto à fraternidade, para além da amizade paternal que o sacerdote deve ter para com todos o povo de Deus, deve ter uma amizade especial para aqueles que partilham a sua vocação, que com ele deixaram tudo para seguir Jesus. Os outros irmãos, os outros sacerdotes. Nós podemos perceber que a Igreja crescia quando as pessoas se admiravam e olhavam para os irmãos e diziam: vede como eles se amam. Este é o fermento verdadeiro de novos batismos, de entrada, uma comunidade onde as pessoas se amam. Ora, se não há exemplo de amor, mas de amor entre si, dos sacerdotes, tudo o resto é tapar o sol com a peneira. Infelizmente, muitas vezes nós não percebemos isto, porque se calhar vivemos uma vocação, e isto tem raízes antigas, se calhar, quando os sacerdotes eram enviados para as suas comunidades e ficavam eternamente lá com uma irmã ou com uma canónica que os acompanhava a vida toda, porque nunca estavam sozinhos. A grande solidão do sacerdócio é uma solidão, sobretudo pós-conciliar, onde fomos convidados a viver em conjunto,
a criar unidades pastorais, a vivermos debaixo do mesmo teto, a sermos mais amigos, mas o que nos aconteceu foi que isto não foi bem conseguido e, no entanto, nós ficamos sozinhos nas nossas comunidades. E é muito difícil fazermos uma pastoral de unidade pastoral, uma pastoral de conjunto, com uma tradição de padres sós nas suas comunidades e uma pastoral, podemos dizer, não do ponto de vista ético, mas uma pastoral individualista, individual, cada um a tomar conta de si. Isto fere a fraternidade sacerdotal e fere também nos Açores o facto de sermos novilhas, cada uma com a sua idiosincrasia muito própria. A tudo isto o Papa convida-nos a olhar para outro irmão, para outro sacerdote como um irmão. É muito fácil nós vermos os defeitos nos outros, é muito fácil olharmos para alguém e não sabermos ou não querermos saber se é um inimigo, se é amigo ou se é inimigo. O grande problema da humanidade é que quando se diz não te justifiques diante de ninguém, os teus amigos não precisam das tuas justificações, os teus inimigos não acreditam nelas. Portanto, se és um homem de vertical, nunca te justifiques diante de ninguém. O problema é que 90% das pessoas com quem nos contactamos nem são amigos, nem são inimigos. E isto era isto que não era necessário que houvesse entre os irmãos. Nós somos irmãos, pertencemos ao mesmo clã. Fomos escolhidos como vasos de barro, mas vasos que transportam a preciosidade da graça de Deus para distribuir aos irmãos. Temos esse destino, temos este fado, digamos assim, nas nossas mãos. E só nos podemos unir. E não podemos desistir da fraternidade sacerdotal. Esta fraternidade é que gera a sinodalidade, que é a amizade para com os leigos. E sentimos que cada vez mais, ou imensas, cada vez mais não, apesar de haver grandes esforços imensos para que a vida na Igreja seja cada vez mais sinodal e haja cada vez menos clericalismo, notamos sempre e imensas vezes que para implementar cada vez melhor uma eclesiologia de comunhão falta ainda muito que o ministério do presbítero supere o modelo de uma liderança exclusiva. É quase um peso que cai sobre ele. Um padre chega sozinho a uma paróquia e, a começar pelos próprios leigos e os leigos mais comprometidos também, nada se faz sem o parque. Também é certo, mas nada se faz sem que seja o parque a fazer tudo, desde as contas até aos assentos, desde o acolhimento. E o padre não pode ser aquele que foi um bom padre porque fez isso, porque fez uma igreja, porque fez um centro, porque também é bom. A obra não é só física, não é? Não. Não é sobretudo a física. Quando um padre sai de uma comunidade, se tem a fama de ser santo, ser bom, de ter sido um pai, que não tenha construído igreja nenhuma. Isso é o grande património. Mas que soubesse abraçar, que soubesse acolher, que as pessoas olhassem para ele e não lhe dissem Jesus Cristo, mas um Jesus Cristo que abraça, também que avisa, também que dá umas palmadas, mas um Jesus que ama, um padre que ama em nome de Jesus Cristo. Isto seria uma verdadeira missão sacerdotal, uma verdadeira sinodalidade. E depois, nós somos intrinsecamente missionários. Somos nómadas. Ser padre é ser nómada. E é isto, talvez, que falte ao compreendermos o ministério sacerdotal. Não temos aqui morada permanente. Este mundo não é o lugar onde nós nos sedentarizamos, onde nós encontramos consolo. Não, o nosso conforto somos uns aos outros, somos nós os irmãos. E é preciso nós fazermos esta caminhada para que o nosso sacerdócio seja vivido com intensidade e com amor e com dedicação, e não apenas um serviço que se presta à Igreja, mas um serviço de qualidade, mas que é apenas um serviço de profissional e não de amador, daquele que ama. Padre José Júlio Rocha, o nosso tempo está a esgotar-se. Uma última questão. Sonhos para 2026, já que fechamos 2025. O Papa fala de fidelidade e futuro. É o último subcapítulo, vai lá, desta carta apostólica. E quando se fala de fidelidade e futuro, quando se fala de futuro, há sempre um arrepio. As pessoas têm medo. Futuro é uma palavra
que existe pouco como o diálogo. Mas é hoje ou foi sempre assim? É hoje mais do que nunca. Estou-me a lembrar da época mais positiva que eu vivi na minha vida, aquela época entre a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, em que o futuro era o fim da história, já dizia o Fukuyama. A história já não precisa avançar mais, já chegamos a um lugar onde, pelo menos idealmente, todas as pessoas podem ser felizes. E de repente vira tudo de pernas para o ar. De repente vem uma crise económica, de repente vem um 11 de setembro, de repente vem uma pandemia, de repente aparecem figurões na política completamente esquizofrénicos, completamente imprevisíveis, completamente adorados por pessoas que se apaixonam como se apaixonavam pelo Hitler ou pelo Mussolini ou por estes caudilhos, e vemos uma sociedade woke que já não acredita no futuro nem em si mesma, que vive apenas da desilusão da fragilidade e do vazio e do nihilismo. Há um mundo tão vazio. E como disse do nosso querido Bispo Dom Armando na sua carta pastoral, Batizados na Esperança, os cristãos dos Açores são também hoje chamados a ser, neste mundo desesperançado, um vigoroso sinal de contradição. É aí que a Igreja marca a diferença. Ter esperança é construir o amanhã. Eu tenho esperança que nesta nossa diocese, e entre o clero, e apesar das dificuldades físicas e não só, haja cada vez mais comunicação, mais comunidade, mais encontro e mais vontade de construir a Igreja, uma Igreja sinodal e em missão. E que este projeto seja posto paulatinamente em prática, o projeto pastoral até 2034. Cada ano com a sua sfumatura, com a sua linha mestra, como dizem os italianos, cada ano acentuando uma realidade que seja importante para os nossos Açores. E eu tenho muita esperança de que dentro de 5, 6, dentro de 10 anos haja um bom grupo de leigos, não muitos, talvez, mas um bom grupo de leigos capazes de serem igreja, de fazerem igreja, de construírem comunidade e de fazerem com que os Açores... Eu não vou dizer que a prática religiosa vai aumentar, porque isso é o que de imediato nós queremos, mas que haja sacerdotes e leigos mais formados, mais conscientes e que amem mais. Obrigada, Padre José Júlio Rocha. Um santo 2025 para si, para todos os nossos ouvintes. Os nossos irmãos. E vamos continuar também em 2026 a marcar encontro aos domingos aqui no seu Igreja Açores. Estamos de regresso no próximo ano e na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.